Na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3. Este texto veio ao nosso coração. Fiquemos em pé para a leitura desse texto. Esse texto veio ao meu coração essa semana, quando eu meditava o que deveria falar com os irmãos aqui hoje. Filipenses, capítulo 3, versículo 10 em diante, do 10 ao 21. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ela é chamada pelos estudiosos da Bíblia como a carta da alegria. Porque Paulo está procurando alegrar os irmãos de Filipos. A igreja de Filipos tinha sido fundada por Paulo. No começo da segunda viagem missionária, Paulo, já separado de Barnabé, acompanhado de Silas, ele vai então orar a Deus, pedir uma direção de Deus para onde ele devia ir. E o Espírito Santo o impediu de ir para alguns lugares que ele queria, e ele teve uma visão de um homem com roupas da Macedônia, dizendo, vem a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele entendeu que ele deveria ir para a Macedônia. Hoje, a Macedônia é um país até, novamente, ali do lado da Grécia. E ele, então, vai para a Macedônia e vai para Filipos, que era uma cidade que, naturalmente, Paulo não iria. Porque Paulo, normalmente, ele ia, na primeira viagem missionária, ele sempre ia para uma cidade, chegava lá, ia para a sinagoga, pregava para os judeus, para só depois pregar para os gentios. Só que Filipos, irmãos, não tinha judeu. Porque Filipos era uma cidade que, a Bíblia até fala, era uma colônia romana. Porque era uma cidade que o imperador mandou construir para que os aposentados do exército romano fossem morar. Então, normalmente, quando o soldado já não tinha mais condição de guerrear e tal, ele ganhava lá uma casa lá em Filipos. E lá. Então, era uma colônia de aposentados romanos. E nenhum judeu era do exército romano.
Então não tinha judeu em Filipos. Tanto que quando Paulo chegou, ele não tinha uma sinagoga para ir, porque inclusive só se abre sinagoga quando há pelo menos 10 homens judeus no lugar. Senão não se pode abrir uma sinagoga sem 10 judeus. Então Paulo chegou, obedecendo a Deus, foi lá e acabou indo orar perto de um rio ali, encontrou algumas mulheres e pregou para elas. Lídia, uma delas, se converteu, e ele então começou a pregar o evangelho ali e montou uma igreja, e essa igreja sempre o sustentou. Era uma das igrejas que mandavam continuamente ofertas a Paulo para que ele pudesse realizar a sua obra. Então era uma igreja que amava muito Paulo, Paulo gostava muito daquela igreja, e era uma igreja que sempre destinava a Paulo recursos para que ele pudesse fazer o seu ministério, pregasse o evangelho. Só que Paulo foi preso. Estava em Roma, preso, acusado, e poderia ser morto nessa primeira prisão. Ele não morreu, mas havia o risco, né? Até porque o imperador era um homem muito bonzinho, chamado Nero, né? Então era difícil. E ele estava lá. E a igreja de Filipos se abateu por causa disso. Como que Paulo, escolhido por Deus, um homem de Deus, como é que Jesus deixou ele ficar preso? E como é que ele vai correr o risco? A igreja se abateu. E quando foram levar ajuda para ele, ele soube, através de Epafrodito, que tinha ido lá levar a contribuição para ele, soube que a igreja estava abatida. E ele então, usado pelo Espírito Santo, escreve esta carta para renovar a alegria da igreja. Os irmãos veem como aqui nós já temos, como as coisas de Deus são contrárias das coisas dos homens, né? O normal seria a igreja mandar alguém para consolar o Paulo porque ele estava preso injustamente, mas não. Era Paulo quem ia consolar a igreja. Por quê? Porque ele tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele tinha consciência. Ele até sabia que não ia morrer. Nessa mesma carta aos Filipenses, ele diz, olha, eu preferia morrer, porque ir para o céu é melhor do que ficar aqui. Mas eu sei que vocês não iam aguentar e eu tenho coisa para fazer ainda. Jesus já disse que eu vou sair daqui. E ele saiu mesmo dessa primeira prisão. Mas aqui, irmãos, e nessa passagem que nós lemos, nós vamos entender por que Paulo é quem alegra a igreja de Filipos e não o contrário. Porque Paulo mostra que o crente, e a nossa irmã, quando leu aqui o Salmo 119, e nos fez escapar do irmão Oswaldinho declamar o 119, senão eu não pregava hoje, mas o versículo 30 diz assim, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Era esta uma realidade na vida de Paulo. Paulo, ele nos mostra o que e como nós devemos viver aqui na terra. E ele vai falando que ele estava neste mundo para quê? Foi o primeiro versículo que nós lemos. Para conhecê-lo, quer dizer, conhecer a Jesus. E a virtude da sua ressurreição. E a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós estamos aqui, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós temos um objetivo. E hoje eu gostaria de falar sobre os objetivos. Eu estou meio pensativo nisso, porque minha vida vai ter uma virada a partir de amanhã, que amanhã eu aposento, se sair a publicação que está programada para amanhã, e a gente muda o rumo da vida, e aí Paulo, ele diz assim, olha, quando ele mudou o rumo da vida ali, quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, ele diz assim, eu
passei a viver para conhecer a Jesus. Nós estamos procurando conhecer a Jesus? Conhecer a Jesus é primeiro conhecer a palavra de Deus, porque Jesus disse: são as Escrituras que de mim testificam. Não, qual o lugar que nós damos à palavra de Deus na nossa vida? Nós procuramos examinar as Escrituras, nós procuramos viver de acordo com as Escrituras, pedir a orientação de Jesus através das Escrituras, ou nós nem lemos a Bíblia, só quando vimos a igreja e olha lá, porque agora também com projeção aí de slide, a gente nem precisa levar a Bíblia mais, porque já mostra lá e eu leio lá mesmo. Como nós vamos conhecer Jesus? E Paulo diz: eu estou aqui para conhecê-lo. As últimas palavras de Pedro, registradas nas Escrituras, na sua segunda carta, ele diz assim: crescei antes na graça e no conhecimento. E essas palavras, irmãos, de Pedro são muito fortes. Por quê? Porque Pedro, durante todo o ministério de Jesus, até andou sobre as águas com Jesus, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Tanto que um pouquinho antes do final do ministério, Jesus virou para ele e falou assim: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quer dizer, ele não tinha conhecimento de Jesus, porque quem conhece a Jesus, e a palavra conhecimento não é só domínio. A gente, quando fala em conhecimento, a gente pensa em domínio intelectual. Mas, na verdade, conhecer, no sentido hebraico, é ter intimidade. Tanto que a relação íntima entre marido e mulher é chamado de conhecer na Bíblia. Vocês veem lá, e Adão conheceu a Eva e teve Caim. Conhecer é formar uma comunhão. Conhecer é ter intimidade. Quando nós nos entregamos a Cristo, Cristo vem viver em nós e nós temos que, cada dia mais... É por isso que Paulo dizia: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é conhecer a Jesus. E nós estamos aqui para cada dia termos mais intimidade com o Senhor. E, irmãos, quando nós temos mais intimidade com Deus, a cada dia, menos nós decidimos as coisas e esperamos que Deus decida. Eu me lembro, quando eu dava aula de teologia, eu teve um aluno muito bom, e eu lá no Belém, eu dava aula para o primeiro ano, e depois eu dava aula para o quarto, que era o último ano. Então eu tinha matérias que eu dava aula no primeiro e no quarto. Então eu pegava os alunos no primeiro ano, depois eu pegava os alunos no quarto ano. Aí um dia um aluno de quarto ano chegou para mim e falou: irmão Carmanu, eu estou muito preocupado. Eu falei: por quê? Porque o senhor lembra, quando eu comecei o curso lá no primeiro ano, o senhor deu aula para mim, né? Então, o senhor fazia perguntas e eu já respondia. Eu já ia. Hoje, o senhor faz pergunta, eu fico pensando, antes de responder. Eu acho que eu regredi. E no primeiro ano eu respondia, e agora eu não respondo mais. Aí eu falei assim: me escuta, no primeiro ano você respondia, você acertava a resposta? Ele dizia: quase sempre errava. E agora, quando você pensa e para, aí ele: quase sempre acerta. Então eu falei: então você progrediu. Por quê? Porque o conhecimento, ele nos traz humildade. Você não é o dono da verdade. Você fica primeiro analisando. E quando nós crescemos no conhecimento de Jesus, nós esperamos sempre, cada vez mais,
que Jesus diga o que é que devemos fazer. O que é o certo, como devemos proceder. Mas tem muito crente que não conhece a Jesus. Faz as coisas e depois vai correndo pedindo oração e vai orar porque o problema veio. E agora você se enrola e quer que Jesus tire o rolo. Não é? Aí os católicos têm a Nossa Senhora desatadora de nós. Né? É a Nossa Senhora, não é Jesus, não. Eu nunca vi Jesus desenrolar quem se enrolou ou foi enrolado. E vou dar um exemplo. Lázaro morreu e o corpo do judeu era sempre enrolado, né? Como se fosse uma múmia, colocado lá. Jesus ressuscitou o Lázaro, mas virou para o povo e falou: desligai-o e deixa aí. Não fui eu que enrolei, então vocês que desenrolem. E Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo. Ai, irmão Carmuru, então quer dizer que não adianta eu orar esse problema que eu criei? Não, Jesus pode resolver o problema, mas aprenda que você agora vive aqui para conhecer a Jesus. E quanto mais se conhece a Jesus, menos se decide. E Jesus irá dizer o que devemos fazer. Mas Paulo diz assim, olha, para conhecer a Jesus e a virtude da sua ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? Que se Cristo não te ressuscitou, então vã é a nossa fé. Né? Vã é a nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé está baseada em que Jesus ressuscitou. Porque a ressurreição é a prova que ele venceu a morte, venceu o pecado, que o seu sacrifício é eficaz, que realmente nos leva para o céu. Porque ele ressuscitou. E este poder da ressurreição tem que ser uma realidade na nossa vida. E se nós realmente vivemos para que nós tenhamos o poder da ressurreição na nossa vida, nós temos que ter uma vida de liberdade do pecado. Eu estou livre do pecado. Como os jovens cantaram aqui, eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo. Jesus disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou vivendo aqui na terra para provar o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição diz que eu sou nova criatura, que eu não vivo mais na prática do pecado. Eu não vivo mais na prática do pecado. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Né? O pastor Rigonato ensina muito bem isso, sobre o novo homem, né? O velho homem e o novo homem. Eu aprendi com ele. Então, seja um novo homem, a nova criatura, aquela que não vive na prática do pecado. Pecar, nós pecamos, nós vamos ver daqui a pouco que Paulo diz, pecamos porque não somos perfeitos ainda, não estamos ainda glorificados, mas o pecado na vida do crente é um acidente. Todos vocês sabem andar, mas vez ou outra leva um tombo. O pastor Renato levou um tombo um tempo atrás aí, que foi complicado, né? Vocês lembram? Mas ele não sabe mais andar? Não. Mas quando a gente anda, pode cair. Agora, se você começar a cair direto, você vai vai a um médico, porque tem alguma coisa errada. Ou você está com labirintite, não tem mais equilíbrio, ou osteoporose, ou sei lá o que for. Mas o normal não é isso, é o crente. O crente, ele não vive pecando. Ele peca por acidente. E esses acidentes são diários.
mas você não vive na prática do pecado. Se o poder da ressurreição está presente na sua vida. E nós vivemos para que o poder da ressurreição de Jesus seja uma realidade. Então diga não ao pecado. Diga não ao pecado, porque Jesus te libertou do pecado. Mas, prossigamos, Paulo diz assim, olha, e eu também vivo para comunicar com as suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós temos que saber que no mundo nós teremos aflições. Nós vivemos aqui neste mundo sabendo que, porque o poder da ressurreição é uma realidade na minha vida, porque eu estou conhecendo cada vez mais Jesus, mais perseguição, mais afronta, mais sofrimento eu terei, porque eu sou um corpo estranho neste mundo. E a Bíblia diz que o mundo está no maligno, e nós estamos não somos do mundo, mas estamos no mundo. E se eu estou no mundo, irmãos, e não sou do mundo, o mundo reage contra mim. O que acontece quando uma bactéria, um protozoário, um vírus entra no nosso corpo? O corpo reage, vai atacar esse corpo estranho. E muitas vezes você fica com febre, porque a febre é o resultado desta luta contra esse corpo estranho. O mundo vai lutar contra nós. Não queira ser agradável e simpático ao mundo. Porque se você for agradável e simpático ao mundo, é sinal que você é do mundo. Agora, se você estiver em santidade, se você estiver vivendo a vida com os objetivos da salvação, você vai participar das mesmas aflições de Jesus. Jesus disse para os discípulos, olha, se odiaram a mim, vão odiar a vocês. Se fizeram comigo que sou o Senhor, que dirá com vocês que são servos? Então não queira ser agradável, simpático, popular. Não, as dificuldades estão aumentando e vão aumentar. E no momento em que não tivermos mais como suportar, Jesus virá buscar a sua igreja. Nós temos que ser conforme a morte de Jesus. Ou seja, nós temos que saber que podem até nos matar, como mataram a Jesus, por causa da nossa fé. Cuidado. Estes são os objetivos. Você tem vivido para conhecer a Jesus? Você tem vivido para que o poder da ressurreição seja uma realidade na sua vida? Você tem entendido que você precisa participar das aflições de Cristo? Nós estamos vivendo aqui, essa é a realidade do cristão. Não tem nenhum cristão que possa viver na prática do pecado, nenhum cristão que nunca tenha problema com o mundo e nenhum cristão que não tenha intimidade com Jesus. Mas aí Paulo continua dizendo assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aqui Paulo diz assim, por que eu tenho que ter intimidade com Jesus? Por que eu tenho que viver em santidade? Por que eu tenho de entender e suportar as aflições deste mundo? Porque eu tenho um objetivo, é chegar ao céu. Quando Paulo fala aqui em ressurreição dos mortos, está falando na glorificação. Porque quem estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja será transformado, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos um objetivo, irmãos, nós estamos indo para o céu. Você veio servir a Deus aqui, como disse o pastor Serafim esta noite. Aqui é um excelente lugar para nós estarmos, mas é para que nós vamos para o céu.
E como eu estava falando com o pastor Rigonato aqui, e na terra, nós estamos aqui na terra, uma terra amaldiçoada, nós iremos para o céu, e depois estamos aguardando um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Você está indo para o céu? O seu objetivo é o céu? Irmãos, há muitas pessoas pregando um evangelho aí hoje, que o objetivo é ficar rico, o objetivo é não ter doença, o objetivo é ter uma vida muito boa aqui na terra, mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos levar ao céu. Paulo, ele diz para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E ele ainda diz, não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. O crente não é perfeito. Nós vamos ficar perfeitos no dia do arrebatamento da igreja. O próprio Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz assim, no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então ainda não somos perfeitos. Nós ainda não temos o corpo glorificado. Nós ainda não estamos totalmente libertos desta maldição da terra. Nós estamos no mundo. Estamos indo para o céu, mas eu tenho que buscar a perfeição. Ninguém é perfeito, mas eu tenho que buscar a perfeição. O diabo às vezes tenta nos enganar. Ele diz assim, olha, você pode pecar aí porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, então se você pecar aqui não vai ter problema, Jesus entende. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Você não é perfeito, mas você tem que buscar a perfeição. E quem busca a perfeição fica cada dia mais próximo a Jesus e mais longe do pecado. Nós temos que estar caminhando para o céu. Busque a perfeição. E Paulo diz assim, prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Então Paulo até diz para os crentes de Filipos, olha, vocês estão chateados porque eu estou preso aqui, na cadeia aqui, esperando o imperador me julgar, mas na verdade eu já fui preso antes. Eu estou preso por Cristo. Não é mais a minha vontade que prevalece, é a vontade de Cristo. Eu não vivo para fazer o que quero, eu vivo para fazer o que Jesus quer. É isso que nós temos que entender. Às vezes o que nós queremos é o que Jesus quer. Esse é o melhor dos mundos. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu queria ser juiz e Jesus também quis que eu fosse. Maravilha. Passei no concurso e tudo mais. Mas Jesus depois falou para mim, só que você nunca vai ser juiz onde você quiser. Nunca vai ser onde eu quiser. E nunca fui onde eu quis. Por quê? Porque é Ele quem manda. Ele é o Senhor. E nós somos seus servos. Então, você é preso por Cristo. Por isso que Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo. Você não fica sem jugo. É lógico que o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave, mas não deixa de ser um jugo. Você não vai para onde quer, nem faz o que quer, nem como quer. Porque você quer chegar ao céu. E para chegar ao céu eu tenho que agradar a Deus. Quantas vezes você chama pessoas que desagradam você, que você não gosta, que você tem aquela antipatia? Quantas vezes você chama para essas pessoas e
para sua casa visitar. Nunca. E morar, então, menos ainda. Então você que é pecador, você que é limitado, você não quer ter a companhia de pessoas desagradáveis, por que você acha que Jesus vai levar você para o céu se você não for agradável? Para viver para sempre com Ele lá. Não vai. Agrade a Deus. Esse é o segredo. Você quer ser arrebatado? Agrade a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado. O Enoque foi o primeiro que foi arrebatado. Para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus os trasladara. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. O que a Bíblia diz? Que Enoque andou com e Deus para si o... Agora você fica brigando com Deus todo dia. Como é que você quer ir para o céu? E Amós ainda diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? O Enoque estava de acordo com Deus. Por isso ele foi levado ao céu. E a Bíblia diz que Deus não muda. Então ele fez isso com Enoque, vai fazer com você. Se você agradar a... Se você não agradar a Deus, você não vai para o céu. Mas é o que Paulo está dizendo. Olha, eu fui preso por Cristo Jesus. Eu agora só faço o que agrada a... É por isso que eu prossigo para o alvo. Você está indo para o céu se você está agradando a Deus. E Paulo ainda diz, irmãos, quanto a mim não julgo que o auge é alcançado, mas uma coisa faça, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Estou indo para o céu. Não tenho que ficar olhando para trás. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, não olhe para trás. Não olhe para trás. Passou. Jesus te usou bastante lá atrás. Jesus fez... Tudo bem, é uma bênção, tal, você vai receber o galardão no tribunal de Cristo, mas agora você tem que se preocupar com o futuro. Você prossegue para o alvo. Crente não vive de recordação. Tem muitos crentes, irmãos, que vivem do tempo que falavam línguas estranhas, do tempo que profetizavam, do tempo que Jesus usava. E hoje? Por que Jesus não está usando mais? Por que você não está mais falando em língua? Por que você não profetiza mais? Porque você não está prosseguindo para o alvo. Porque você parou de conhecer a Cristo. Porque você parou de ter o poder da ressurreição como uma realidade na sua vida. Porque você, por covardia, não tem querido sofrer as aflições de Cristo. Por isso que não está mais prosseguindo para o alvo. Está regredindo. Dando ré. Não, nós temos que ir para frente. Prosseguindo para o alvo. A salvação está no futuro. Eu ainda estou vivo aqui, Jesus ainda não voltou. Ele pode voltar agora, mas é para frente. Não foi ontem, nem no ano passado. Pare de ser o crente que recorda. Pô, tem que ter uma boa memória, né? Não, tem que prosseguir para o alvo. Avançando para as coisas que estão diante de mim. E Paulo repete, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu e você temos que prosseguir para receber o galardão. Jesus disse, eis que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você tem que fazer as coisas para a glória de Deus,
para a salvação das almas, na direção do Espírito Santo, porque então estas suas obras, como diz Paulo, serão como ouro, prata e pedras preciosas, e você receberá o galardão no tribunal de Cristo. Agora, se você faz as coisas para a sua própria glória, se você faz as coisas para aparecer, ou se você faz as coisas unicamente da sua cabeça, sem pedir orientação a Deus, aí a sua obra vai ser madeira, feno e palha. E você não vai receber galardão nenhum lá. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz assim, olha, sintamos o mesmo. O que eu sinto, você sinta também. E se você sentir de outra maneira, Deus vai revelar para você. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Precisamos ter uma unidade de propósitos, uma unidade de objetivos. Aceitando a nossa imperfeição, mas buscando a perfeição. E Paulo diz assim, olha, vocês me imitem. Me imitem. E cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. E aí que tem um problema. Quem é inimigo da cruz de Cristo? E Paulo diz, olha, na carta da alegria é a única vez que ele diz que chora. Ele chora por causa dos inimigos da cruz de Cristo. E ele diz o quê? Eles, como é o inimigo da cruz de Cristo? Aí é a diferença. Até agora a gente falou quem é o crente. É aquele que quer conhecer a Cristo. É aquele que o poder da ressurreição é uma realidade na sua vida. É aquele que participa das aflições de Cristo, que contraria o mundo. Mas o inimigo da cruz de Cristo, ele tem outros objetivos. O inimigo da cruz de Cristo tem por fim a perdição. E Paulo diz assim, o Deus deles é o ventre. Ou seja, o inimigo da cruz de Cristo, ele só pensa no próprio umbigo. Ele pensa no eu, nele. O objetivo da sua vida é o seu próprio engrandecimento. Os adultos estão estudando esse trimestre na escola dominical sobre o livro de Ruth e de Esther. E nós temos uma figura no livro de Esther que mostra bem esse inimigo da cruz de Cristo. É o Amã. O Amã era soberbo, se sentia grande, conseguiu até um decreto do rei para que todas as pessoas se prostrassem diante dele, como se ele fosse um deus, coisa que nem o rei da Pérsia, porque na Pérsia os reis não eram considerados deuses, porque a religião persa só tinha 2 deuses, né? O deus do bem e o deus do mal. E então, ao contrário de Faraó ou de Nabucodonosor, enfim, eles não se achavam deuses. Mas o Amã conseguiu que o rei desse para ele um tratamento de um deus. E ele acreditava que ele era o homem mesmo, ele era o cara. Ele acreditava mesmo. Só que ele não era. Só que ele não era. Quando ele achou que ia destruir o povo judeu, ele se destruiu o resto da nação dele e a família dele. Por quê? Porque só Deus é o Senhor. Não pense em você. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se eu não me negar a mim mesmo, eu não posso seguir a Jesus. O inimigo da cruz de Cristo, o Deus dele é o eu. O Deus dele é a vontade dele. Cuidado, meus irmãos, há muitos inimigos da cruz de Cristo. Vocês já ouviram essas pregações? Revolte-se contra Deus. Deus é obrigado a fazer isso.
Porque ele prometeu, então ele é obrigado. Pode pedir, coloque Deus contra a parede. Cuidado, meu, são inimigos da cruz de Cristo quem faz isso. Cuidado! Muito cuidado! Jesus, que é Deus, orou: se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E quando ele nos ensina a orar, ele diz assim: a tua vontade se faça assim na terra como no céu. Não fique teimando com Deus. Não fique lutando contra Deus. Entregue o seu desejo ao Senhor. Você não é inimigo da cruz de Cristo. O Deus não pode ser o seu ventre. Não pode ser você. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Jesus disse que dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E João, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. É por isso que ele é o maior de todos os homens. Porque ele deixou e quis que Jesus crescesse e ele diminuísse. Inimigo da cruz de Cristo quer que Jesus desapareça e ele cresça. Não seja assim. Não seja assim. Você quer ir para o céu. E para o céu só vai quem seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Mas Paulo diz assim: a glória deles é para a confusão deles mesmos. O inimigo da cruz de Cristo, ele quer ter glória. Ele se encanta com a glória do mundo, com as coisas passageiras, com as coisas deste mundo que passam. O hino 36 da harpa diz assim, né? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Não se deixe iludir pelas glórias, pelas aparências deste mundo. O prazer, a riqueza, o poder, tudo isso passa. Passa. Alguns dias atrás, o Brasil ficou triste com a morte do Silvio Santos. Mas uma coisa que eu gostava do programa dele, da musiquinha do programa dele: desse mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Né? Ele era riquíssimo, o que ele levou? Nada. Levou nada. E 60 anos ele cantou isso lá. Né? Então, desse mundo não se leva nada. Não se prenda às coisas deste mundo, irmãos. Não se prenda a pessoas que, por causa de uma posição, por causa de uma quantia de dinheiro, por causa de um momento de prazer, jogam fora a salvação eterna. Jogam fora a salvação eterna. Não seja como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Ele desprezou. Ele era o primogênito. Ele sabia da promessa de Deus para Abraão e para Isaque, seu pai. Mas ele preferiu encher a barriga. E algumas horas depois estava com fome de novo. Foi um negócio absolutamente passageiro, mas que foi destruidor da sua vida espiritual. A Bíblia diz que ele, por ser profano, ele acabou, e fornicário, ele acabou chorando e tentando a bênção de Deus, não conseguiu, ainda que com lágrimas buscou. Era inimigo da cruz de Cristo. Cuidado!
Não deixe que Deus, o seu Deus, seja você mesmo. Não, negue-se a si mesmo. E não se prenda às coisas passageiras deste mundo. Não se prenda às coisas passageiras deste mundo. Não, mas eu vou ter um prejuízo tanto. O maior prejuízo é não entrar no céu. Maior prejuízo é não entrar no céu. Cuidado! Cuidado! Meus irmãos, muito cuidado. Você tem que prosseguir para o seu objetivo, tem que ser agradar a Deus, não aos homens, não a você mesmo. Tem um versículo que quem não quer emprestar dinheiro para alguém, sempre usa para escapar. Maldito homem que confia no homem. Só que esse homem aí do livro de Jeremias, né, não é o outro, é você mesmo. Maldito homem, porque na continuidade o versículo diz assim, que confia na força do seu braço. Confie em você e você entra bem. Confie em você e você entra bem. Quantas vezes você... A gente fala assim, que é traído pela memória, né? Você fala uma coisa, você tem certeza que é assim e não era. Você pensou que... Não. Quantas vezes você confia em você? Irmãos, a gente faz coisas que até a gente duvida. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui para ser um ladrão, eu estava na faculdade, chegava meia-noite, estavam construindo o metrô ainda, perto da casa do meu pai, então tinha aqueles tapumes, né, que estavam construindo e tal, e tinha umas saídas assim, ali na Avenida Radial Leste, tinha umas saídas assim, então os bandidos ficavam ali, porque você tinha que passar por ali, era o único lugar que tinha passagem. Então ficava ali, eu chegava na faculdade quase meia-noite, e um dia eu cheguei assim, passei ali na passagem, o cidadão, com a faca assim, é um assalto. Irmãos, é que não tinha cronômetro. Se tivesse cronômetro, eu tenho certeza que nem o US Bolt lá, o Usain Bolt, tinha ganhado de mim. Porque eu corri tanto, e corri uns 300 metros, e quando eu estava para ir para a porta da minha casa, foi que eu pensei assim, se o ladrão está vindo atrás, em vez de me roubar, vai roubar a minha casa. Então eu parei. Mas nem cansado eu estava. E eu tinha uma mala com 7 quilos. Eu sei porque eu tinha pesado. Porque eu fazia 2 faculdades e tal. Então tinha um monte de livro e tal. Aí eu parei. Aí eu olhei assim. Como eu voei, o ladrão nem veio atrás. Mas eu falei assim, nossa, eu não sabia que eu corria tanto. Então nem você sabe quem você é. Não confie em você. Não confie em você. Não confie em você. O inimigo da cruz de Cristo confia nele. Voltamos aqui na história do Amã. Quando o rei chegou, o que se deve fazer ao homem de que o rei se agrada? O Amã falou, quem é esse homem? Sou eu. Afinal de contas, até a rainha me chamou para o banquete e nós vamos para o banquete amanhã de novo. Aí ele já falou, pega a roupa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, e põe alguém para ficar puxando o cavalo e dizendo, assim se faz ao homem que o rei se agrada. E ele tinha ido lá para pedir autorização do rei para matar o Mardoqueu. Aí o rei falou, boa ideia, faz tudo isso que você falou com o Mardoqueu. Ele ficou até sem jeito, ele falou, bom, eu não posso nem pedir a morte do Mardoqueu. Por quê? Porque ele se achou, irmãos. Se prendeu a essas coisas desta vida. Não confie em você. Porque eles só pensam nas coisas terrenas. O inimigo da cruz de Cristo, ele só pensa nas coisas desta terra. Não é que você não deve pensar nas coisas desta terra. Não, eu não vou estudar. Eu não vou pensar em casar. Porque eu estou indo para o céu. Então não preciso estudar. Não precisa trabalhar. Não precisa fazer nada. Não. A Bíblia diz que o inimigo da cruz de Cristo é aquele que só pensa
nas coisas terrenas. Você tem que pensar nas coisas terrenas. Mas você tem que ter como alvo o céu. Você, enquanto daqui, vamos trabalhar, vamos casar, vamos ter filho, vamos cuidar do filho, vamos fazer o bem, mas o nosso destino é o céu. Não pense só nas coisas terrenas. Dê prioridade. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro, não só, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas são essas? O comer, beber, o vestir, as coisas terrenas vos serão acrescentadas. As coisas terrenas são acréscimos. O essencial é o reino de Deus e a sua justiça. E para nós terminarmos, Paulo diz, olha, porque a nossa cidade não é Filipos, não é Roma. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero ir para o céu. Eu estou indo para a cidade celestial. Eu quero a glorificação do meu corpo para viver para sempre com o Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. Por isso que a igreja diz, junto com o Espírito Santo, ora vem, Senhor Jesus. Quais são os seus objetivos na vida? Amém.